3, 2, 1. Hello, peoples! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, curtindo a quarentena e estudando. Eu prometi gravar alguns vídeos, me arrependi dessa promessa porque eu tô aqui há 2 horas tentando gravar os vídeos, mas agora acho que vai sair. Primeiro, esse vídeo, na verdade, tem o propósito de responder uma lista de questões, de exercícios que eu mandei pra vocês. É uma lista sobre a primeira lei de Mendel, sobre genética. A gente já falou sobre esse assunto, mas vocês ainda estão com muitas dificuldades, muitas dúvidas, enfim, eu pretendo sanar com esse vídeo aqui. Antes de eu começar a responder a lista, eu preciso que vocês abram um caderno. Para quem anota as coisas que eu coloco num quadro lá, abre aí, relembra aqueles conceitos de genótipo, fenótipo, gene recessivo, gene dominante, alelo, gameta, heterozigose e homozigose. Vocês vão precisar para responder a lista. Eu vou começar a responder a primeira questão. Ela é bem fácil e básica. Fala sobre o cruzamento, na verdade, né, da primeira lei de Mendel. A questão pede que vocês realizem um cruzamento de ervilhas verdes com ervilhas amarelas. A ervilha verde tem como genótipo Vzinho, Vzinho, e a ervilha amarela, Vzão, Vzinho. Genótipo a questão já dá, tá? Então vocês, é só ler lá a questãozinha. Pergunta quais são os descendentes desse cruzamento. Clara, como é que eu faço o cruzamento? Você pode fazer o cruzamento de várias formas. A forma mais fácil que eu acho é usando a regra do quadro de Punnett. Como é essa regra? A gente tira os gametas da primeira planta e tira os gametas da segunda planta. Por que eu preciso tirar os gametas? Imaginem que essa primeira planta aqui é a planta mãe e essa outra é a planta pai. Lembra que eu falei pra vocês que os descendentes sempre vão herdar um gameta da mãe e um gameta do pai? Então, bora lá. Vamos tirar o gameta da planta mãe, colocar aqui em pezinho, Vzinho, Vzinho, e depois o gameta da planta pai, Vzão, Vzinho. Planta verde, planta amarela. E vamos fazer o cruzamento. Fecha o quadro. E vamos começar. Um gameta da planta mãe com um gameta da planta pai. Vzinho, Vzão. Claro, eu coloquei Vzão, Vzinho. Tanto faz, a ordem aqui não vai alterar a característica que vai ser expressa, o fenótipo que vai ser expresso. Planta mãe, planta pai. Vzinho, Vzinho. De novo, planta mãe, planta pai. Vzinho, Vzão. Planta mãe, planta pai. Vzinho, Vzinho. O cruzamento é feito dessa forma. Peguei esse gameta, cruzei com esse gameta, esse mesmo gameta com esse outro gameta. A mesma coisa eu fiz com o gameta de baixo. E aí eu tive essa proporção aqui. Qual é a proporção que a gente tem? Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho. E 2 Vzinho, Vzinho. Essa proporção que a gente tirou aqui, gente, é o genótipo. O genótipo é toda a constituição genética do indivíduo e é expresso por essas letrinhas aqui. O fenótipo é a expressão do genótipo. A planta só está pedindo os descendentes. Aí nas alternativas acompanhem aí e fala na letra A. 100% verde. A gente teve nesse quadro aqui plantas 100% verdes? Não, porque a gente já sabe de antemão que a planta verde ela só é expressa quando tá os 2 gametas recessivos, os 2 genes recessivos, Vzinho, Vzinho. Então, esse Vzão aqui e esse Vzão aqui dá a característica amarela, porque o amarelo é o dominante. Então, de antemão, a gente sabe que a gente tem 2 plantas verdes e 2 plantas amarelas. Alternativa A é errada, 100% verdes. Alternativa B também é errada, 100% amarela. E vem a alternativa C, 50% Vzinho, Vzão ou Vzão, Vzinho e 50% Vzinho, Vzinho. É a alternativa certa. Eu tive 2 plantas, que é o que equivale a 50% verde e 50% amarela. Essa foi a primeira questão. Se você entender bem a regra do quadro de Punnett, você faz qualquer cruzamento da primeira lei de Mendel. Ai, minha coluna. Bora lá para a segunda questão. Lembrando que
Qualquer dúvida que ficar entre as questões é só ir lá no PV. A segunda questão ela é de múltipla escolha. São sentenças, na verdade. E fala sobre transmissão de caracteres na reprodução sexuada. Lembrando que a reprodução sexuada é a única reprodução que tem a capacidade de gerar variabilidade genética e gerar essa transmissão de caracteres. Primeira sentença. Os caracteres são transmitidos de pai para filhos devido a informações contidas no sangue dos pais. Ok, que se concentram no esperma do homem, sim, que são os espermatozoides, né, as células reprodutivas masculinas, e nas excreções vaginais da mulher. Não são as excreções vaginais da mulher, também são nas células reprodutoras da mulher, que são os óvulos, ou ovócitos. Então, a seção 1, errou, a sentença 1 já está errada. A sentença 2 fala o que eu acabei de dizer aqui, que os caracteres são transmitidos de pai para os filhos devido à informação contida no interior das células, que é no núcleo da célula, que é onde fica guardado o nosso DNA, que são essas células reprodutoras masculinas e femininas, chamadas de gameta, que se unem durante a fecundação. Correto. A sentença 3 também está certa, fala sobre os cromossomos e sobre os locos gênicos. Não vou ficar lendo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas de antemão vocês já sabem que a única que está errada é a sentença 1. Então, a sentença 2 e a sentença 3 tá correta. Por isso que a letra certa é a letra B. A alternativa B é a alternativa certa. Só a sentença 2 e a sentença 3 estão corretas. Tudo ok? Não reparem no meu apagador moderno. Bora lá para a questão 3. A questão 3 da lista também é sobre cruzamento, regra de Punnett, primeira lei de Mendel. Fala assim, ó. Se cruzarmos dois gatos, ambos heterozigóticos. Gatos heterozigóticos. Quando falar que o gato é heterozigoto, já tá querendo dizer que o gato tem como alelo azinho, azão, ou azão, azinho. Heterozigose vem disso, vem de diferentes alelos. Se cruzássemos dois gatos heterozigóticos, obteremos... Aí pergunta qual é a proporção que vai ter, né? Do fenótipo aqui, quer dizer, do genótipo. Vou botar aqui menorzinho. Mesma coisa, regra do quadro de Punnett. São dois gatos, ambos heterozigóticos. Vou pegar os gametas desse gato aqui, colocar aqui em pezinho, e os gametas desse outro gato aqui, e colocar aqui na linha. Deixa eu fazer a mesma coisa que a gente fez na questão 1. Gameta da mãe, gameta do pai. Esse gameta com esse aqui, azão, azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Aí pergunta qual é nas sentenças abaixo, né? Letra A. Apenas indivíduos azão, azinho. Errado. A gente tem aqui indivíduos azão, 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 azinho e azinho, azinho. Então, a letra A tá errada. Indivíduos azão, azão e azinho, azinho na proporção 3:1. A proporção é 3:1? Acho que não, né? Porque eu tenho um só indivíduo azão, azão, 2 azão, azinho e 1 azinho, azinho. Então, a proporção não é 3:1. Errada também. Letra C. Indivíduos azão, azão e azinho, azinho. Não, a gente tem indivíduos azão, azinho aqui também. Errada. Letra D, que é a questão certa, fala assim: indivíduos azão, 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 azinho e azinho, azinho, na proporção 1:2:1. Essa proporção tá certa. Não entendi a proporção, Clara. Isso quer dizer que eu tenho um indivíduo só, azão, azão,
para 2 indivíduos, azão, azinho, para um indivíduo, azinho, azinho. Por isso que a proporção é 1 para 2 para 1. Questão certa é a letra D de dado. Vamos partir para a questão 4. Se vocês quiserem copiar a resolução da questão, printa o vídeo, printa não, pausa, e aí espera um pouquinho, e aí é só copiar lá no caderno.